Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Pessoal, eu estou muito preocupado com as coisas que estão acontecendo. Eu acredito que nós entramos num brete do qual não há mais saída, não há mais volta. E na verdade eu já tenho dito isso há muito tempo. E que agora o que há é a possibilidade de você se informar bem a respeito do que está acontecendo e se posicionar. Eu não estou aqui para falar a respeito do flagelo, desta solução aí que eles apresentaram para o flagelo. Isso não me interessa nessa análise, não me interessa nem um pouco. O que eu estou preocupado é a respeito dessa situação aí de coleta de DNA. Isso é novo e é muito estranho. Vamos ver aqui uma matéria de janeiro de 2021 e depois nós vamos pular para uma outra matéria bem recente agora desta semana. Veja só, isso aqui foi veiculado, foi publicado no site da CBS News. A pressão da China para controlar o futuro da saúde dos americanos. Eu vou colocar os links das matérias na descrição do vídeo para vocês, tá? Olha, apesar de toda a polarização que domina Washington, porque eles estão brigando lá entre republicanos e democratas, né? Aqui está uma fonte de raro consenso. 2 pontos. A ameaça emergente do esforço da China para adquirir nossos dados de saúde, incluindo o DNA de cidadãos americanos. Como é que é? Eu já tinha visto essa matéria lá em janeiro. Mas hoje ela é mais emergente do que nunca. Eles estavam acusando a China aqui de estar tentando adquirir os dados de saúde, inclusive o DNA dos cidadãos americanos, descobrir qual é o DNA de cada um. Autoridades dos Estados Unidos nos dizem que a coleta agressiva de nossas informações mais pessoais pelo regime comunista representa um perigo tanto para a segurança nacional quanto para a nossa economia. À medida que os alarmes soam em agências, partidos e administrações presidenciais, diferentes ramos do governo tomaram medidas no ano passado para conter a maré de nossos dados médicos que fluem para a China. E aí eu não quero saber da questão do flagelo, mais uma vez estou dizendo, o que me preocupou aqui é que nós estamos muito avançados. Eu sempre disse que o último território de conquista, o último pedaço de terra, o último pó a ser conquistado aqui nesse mundo é o pó do corpo humano, é o barro que compõe o corpo humano. Porque o resto do mundo nós não mandamos nada, manda quem está acima, né? E aí, até então, nós temos tido posse e domínio relativo sobre nossos corpos, o pó do nosso corpo. Mas, a partir do momento em que o nosso DNA está nas mãos, sabe-se lá de quem, porque aqui eles acusam a China, mas nós já vamos ver que talvez não é bem assim, talvez, ou pelo menos não é só bem assim. Veja aqui, eles estão dizendo que vamos procurar aqui. Bill Evanina recentemente deixou o cargo de principal oficial de contra-inteligência nos Estados Unidos, um veterano do FBI e da CIA. Ele estava tão preocupado com as propostas de teste do flagelo da BGI, quem acabaria por obter os dados, que autorizou um raro aviso público. Abre aspas. Poderes estrangeiros podem coletar, armazenar e explorar informações biométricas de testes do flagelo, fecha aspas. Como é que é? Então, nos testes que eles chamam aqui de testes BGI, está se fazendo isso? Obtendo DNA de swabs nasais? Olha, eu vou deixar isso aqui para vocês na descrição. Agora eu quero trazer para vocês uma outra matéria recentíssima. Essa aqui de janeiro de 2022. Teste de DNA será adicionado à triagem do flagelo. Pessoas com maior risco de contraírem o flagelo podem ser identificadas com a simples verificação genética, dizem autoridades de saúde. Eu não duvido que realmente isso possa acontecer, que através de uma verificação genética se possa compreender quem pode ou não pode pegar um determinado flagelo ou coisa assim. Eu não estou questionando isso, não estou falando de flagelo, nada disso. Estou falando do perigo, na minha opinião, na minha visão, de se coletar o DNA das pessoas. O que é isso? E eu digo mais, eu digo que, para aqueles que já imediatamente vão dizer, não, mas não será obrigatório. Não será obrigatório. E, bom,
Muita coisa que se dizia que não era obrigatória, hoje a gente vê que não é bem assim também. Mas mesmo que não seja, e se o seu primo, aquele que está preocupado com o flagelo, vai lá e coleta o DNA dele? E se a sua tia, e se de repente a sua irmã, talvez um filho seu, talvez um dos seus pais, fizer a coleta? Com esse cruzamento de dados já não se é possível identificar a probabilidade de qual seria o seu DNA, salvo que você fosse adotado ou filho do vizinho, né? Já não se teria uma probabilidade muito grande de qual é o seu DNA, né? Então, veja o perigo para o qual nós caminhamos muito rapidamente. Isso aqui, o Ministério da Saúde polonês planeja introduzir um novo tipo de triagem para o flagelo após a descoberta de um gene que determina a probabilidade de um paciente sofrer, né, do flagelo. Então, as pessoas com maior risco de sofrer os efeitos mais graves ou até mesmo, né, ter um fim trágico por conta do flagelo podem ser identificados usando um teste genético, revelaram autoridades de saúde da Polônia. Então, mais uma vez, eu não estou duvidando que isso possa realmente acontecer. Eu até acho que qualquer teste genético bem feito, onde você forneça todo o seu DNA, pode identificar a probabilidade de muitos tipos de problemas de saúde diferentes, não só desse em específico. Mas o perigo, na minha opinião, está em fornecer o seu dado de DNA. Porque a partir do momento em que se sabe qual é o tipo de cura que você poderia ter para uma determinada situação, também se sabe quais são as fragilidades do seu DNA em específico. É a mesma coisa que vamos pegar aqui uma situação que aconteceu na antiga Israel, onde nós tínhamos as 12 tribos, né? Então haviam as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte, elas contrariaram uma orientação de que elas não deveriam, os jovens, né, não deveriam se envolver com jovens de tribos rivais vizinhas, ou seja, não deveriam ter relações, casar, enfim. As 10 tribos do norte desobedeceram e começaram a ter relações com jovens de cidades, de tribos vizinhas. Mas, Jason, o que isso tem a ver com DNA? Calma, nós já vamos chegar lá. Rapidinho. Quando eles começaram a ter essas relações, um jovem com uma moça e uma moça com um jovem de tribos vizinhas, o que aconteceu? Os parentes começaram a vir adentrar o reino das 10 tribos de cima. Começaram a adentrar para visitar suas filhas, seus filhos, no reino em que eles estavam vivendo, em Israel. Quando eles fizeram isso, eles começaram a ver onde que eram os rios, onde eram as estradas, onde eram os muros, onde é que existiam falhas, onde é que estavam as fortalezas, onde é que era mais fraco e mais forte dentro daquele território das 10 tribos do norte. Ou seja, as defesas daquele organismo governamental das 10 tribos do norte foram expostas, foram mapeadas. A partir do momento, e as 2 tribos do sul não fizeram isso, né? A partir do momento em que os adversários de tribos vizinhas mapearam o organismo governamental, as estradas, pontes, fortalezas, muros, brechas, eles souberam como conquistar as 10 tribos do norte e elas acabaram sendo cativas. Elas foram levadas em cativeiro, acabaram escravas e dizem que espalhadas entre as nações até hoje. Há uma controvérsia a respeito disso. Alguns dizem que não, porque membros das 10 tribos do norte, alguns conseguiram fugir para as 2 tribos do sul. Enfim, isso também não vem ao caso agora. A questão é que, quando você entrega para, sabe-se lá quem, os dados da sua fortaleza, do seu organismo, das suas defesas, porque nós temos capacidades imunológicas, que são as nossas defesas, são nossos muros e fortalezas, mas o nosso organismo também tem brechas, tem pontes que atravessam rios, tem meios de se alcançar o núcleo do nosso organismo. Se nós entregamos o mapeamento do nosso território, do pó do nosso corpo, da nossa terra, sabe-se lá para quem é que garante que isto um dia não servirá
para nos tornar também cativos. Em que ponto nós chegamos por conta disso tudo? E não pensem que isso vai parar por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.